Alô, nação rubro-negra, desde já desejo a vocês aí um bom dia, né? Eu não tenho acompanhado muito o que as pessoas estão falando. Ouvi algumas coisas, eu leio a manchete e já desisto, né? Eu acompanhava muito o Renato Maurício Prado, porque achava que ele tinha uma linha de raciocínio parecida com a gente do Flamengo, mas eu tô vendo que realmente eu me enganei com esse profissional. Mas antes peço a vocês aí que se inscrevam no canal, que deem o like, que compartilhem, que quanto mais pessoas verem o canal, mais o canal vai ter força para poder levar, para poder mostrar para os flamenguistas as verdades que muitos aí tentam esconder ou que tentam maquiar. Então aqui eu não vou ficar alisando ou falando coisas que vão do agrado, principalmente da diretoria do Flamengo, né? Tá circulando aí na internet, que alguns canais já famosos tinham uma parceria aí sobre com o patrocinador master do Flamengo sobre distribuição de ingressos, e a diretoria, por sofrer críticas justas, né, mas eles não aceitam, bloqueou esse convênio que esses blogueiros flamenguistas tinham, né? Então, para você ver como é que a diretoria do Flamengo age, né? Eles pensam de acordo com os seus interesses. Vou falar mais uma vez, Landim, Braz, BAP, Spindle, essa turma que está no Flamengo hoje, eles agem de acordo com seus interesses pessoais. O que sobra é do Flamengo. E geralmente só tem sobrado coisas ruins. Bom, vou falar aqui em especial do o Mauro César Pereira, eu já nem vejo mais, porque ele é um, sei lá, eu não sei qualificar esse senhor, que primeiro que nem Flamengo ele é Racing. Antes de ser Flamengo, ele é Racing da Argentina, e depois diz aí, ele diz ser Flamengo. Mas eu estava analisando aqui o Renato Maurício Prado. Ele culpa só a diretoria do Flamengo pelo fato do Jorge Jesus não ter assinado com o Flamengo. Aquela bomba que ele colocou na mídia, com certeza contribuiu para que o Jorge Jesus não assinasse com o Flamengo. Quando ele, convidado pelo, como se ele fosse ele já foi um jornalista conhecido, hoje ele já não é conhecido. Eu tenho certeza absoluta que o Jorge Jesus não o conhecia. E eu acredito até na versão do filho do Jorge Jesus que o Kleber Leite apresentou o Renato Maurício Prado como ex-piloto de Fórmula 1. Eu acredito nessa versão, acredito cegamente. Porque o grupo do Kleber Leite ele já está afastado do Flamengo há muito tempo. Kleber Leite, lembre-se, foi o presidente que trouxe o Romário, que não fez nada pelo Flamengo, e que depois colocou o Flamengo na justiça, quase falindo o Flamengo, ganhando uma fortuna por mês sem nem mais ser jogador do Flamengo. E o cara que levou, entre outras aberrações, a maior que ele fez foi ter levado para o Flamengo o Washington Rodrigues. Quem é o Washington Rodrigues? Mais conhecido como o Apolinho, é o cara que hoje ainda continua comentando, falando absurdos que os jogadores do Flamengo estão velhos, que as coisas... E ele falava na época a mesma coisa. Ele tinha solução, como muitos comentaristas têm, para o Flamengo. Ele tinha solução. E aí, o que aconteceu? O Kleber Leite o contrata como treinador. Gente, foi um desastre. Foi um desastre. Inclusive, até tem um vídeo famoso do Jair Bolsonaro falando com o Vila, da Rádio Jovem Pan, que o Vila parecia o Apolinho, justamente por causa disso. Porque para comentar sobre política, o Vila era excepcional, mas ele tinha que fazer. Então, é um comparativo que eu estou fazendo em relação a isso, né? Então, como a gente diz, é muito fácil o cara aqui de fora ficar falando que os jogadores estão velhos, que os jogadores que os jogadores bandam no Flamengo, que tem que reformular todo mundo. Gente, olha só, eu vou correr mais uma vez. Abel Braga foi o primeiro treinador da gestão Landim. Era ele o Renato, aí o Renato não quis, o Landim veio, o Abel veio. Nós vimos quem foi o Abel no Flamengo. Perder para o Inter é normal, aqueles absurdos todos, Arrascaeta no banco, todos aqueles absurdos. E aí, graças a Deus, o Pelaipe, que foi a primeira vítima dessa diretoria, foi o Paulo Pelaipe, que estava fazendo um trabalho excepcional no Flamengo, foi quem trouxe o Jorge Jesus para o Flamengo. Pelaipe saiu, né? Mas aí o Jorge Jesus chegou, competente como é, que ele é competente, ninguém faz o que ele fez se não for competente, não é sorte aquilo ali. Tá?
como muitos tentaram dizer. Vide aí o treinador do Palmeiras, falava a mesma coisa do Abel quando ele ganhou a primeira Libertadores. Ah, isso é sorte, porque ganhou de 1-0 do time do Cuca, que não sei o quê. Então, o, o Abel está demonstrando que não é sorte. Ele é competente. Ele é competente. Aí ele não promoveu caça às bruxas no Palmeiras, reformulou o elenco todo, não. Ele tirou ali, identificou o Patrick de Paula. E todos os jogadores que foram embora do Palmeiras não foram porque não estavam entregando tecnicamente. Foram por questões disciplinares. Vídeo, Patrick de Paula, o Gabriel Menino, que ele botou no banco, falou, ó, baixa tua bolinha. E o problema dos jogadores do Flamengo, se você for olhar, não é de disciplina. É um time mal treinado. Gente, quando o Jorge Jesus foi embora, o Flamengo contratou mais 4 treinadores. Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Paulo Souza. Eu não contaria o Dorival, que o Dorival chegou agora. Eu vou perguntar mais uma vez, eu falei isso no vídeo passado, gente. O Paulo Souza, antes de chegar no Flamengo, o que ele tinha... O cara estava numa repescagem de Copa do Mundo, num grupo onde só tinha seleção fraca, seleção... E ele caiu na repescagem para jogar contra a Rússia. Que a Rússia só não disputou porque estava nesse imbróglio da guerra e acabou sendo realmente eliminado. Então caiu no colo da Polônia, porque se pega a Rússia jogando em campo e não por essa questão da guerra lá com a Ucrânia, com certeza ele teria sido demitido, teria sido eliminado. Teria sido eliminado. Então, veja os trabalhos do Paulo Souza e outros times. Gente, ele tinha 48% de aproveitamento na carreira. Ele não ganhou nem metade dos pontos que disputou. E mesmo assim, os dirigentes do Flamengo achavam que ele tinha a capacidade de chegar e revolucionar o futebol do Flamengo. Renato, teve cotado agora para ir para o Atlético Mineiro, para o lugar do Turco. A torcida, a parte da direção do Atlético, pelo amor de Deus, esse cara aqui não. O único lugar que o Renato pode voltar hoje, por ele ser ido, aconteceu isso com o Rogério Ceni. Ninguém queria o Rogério. Desse o Rogério vai treinar mais na vida, o Flamengo, o Cruzeiro ou outros clubes. Ele treina o São Paulo porque ele foi ídolo lá. O Renato é a mesma coisa. Vai esperar a poeira baixar, daqui a pouco cai o Roger lá no Grêmio, ele volta. Porque é assim, porque eles são incompetentes, mas tem seu lugar cativo. O Abel, a mesma coisa, voltou pro Fluminense, porque eu amo o Fluminense, porque eu identifico. E o Domi, nem se ouve falar dele. Então, é muito fácil os caras chegarem, 4 treinadores passaram pelo Flamengo, os jogadores não deram resultado. Gente, time mal treinado. No futebol existe 3 aspectos que são muito importantes. O primeiro é o físico. Porque se não fosse assim, o Júnior, o Zico, o Gerson Canhota de Ouro, se a idade não tivesse atrofiado as suas condições físicas, eles estariam jogando até hoje, porque a cabeça deles pensa. Entendeu? A cabeça dos caras pensa. Existe a questão tática, que isso aí é único, exclusivamente trabalho do treinador. Físico e tático é do treinador, a técnica é do jogador. Gente, e os jogadores do Flamengo não esqueceram de jogar bola. Uma outra coisa que eu vou falar, o Felipe Luiz está velho. Já sugeri aqui, botar ele de segundo homem de meio de campo. Porque ele não vai ter tanta... Não adianta você querer botar o Felipe Luiz para correr atrás do Dudu, para correr atrás do moleque ali do Internacional. Não vai dar, meu irmão. Não vai dar. O Mateuzinho tem 20 anos, o cara do Internacional engoliu ele, pô. Aí a questão que é física, o Mateuzinho é velho? Não é. Tá mal colocado dentro de campo, tá mal fisicamente, porque o preparador físico que o Paulo Souza trouxe da comissão dele é competente ou o cara é incompetente? Porque com o Jorge Jesus o time estava voando, o time não se machucava. Ah, é milagre, ele é bruxo. Não, porque a comissão em volta dele, porque as pessoas às vezes esquecem que o treinador vem, mas tem uma comissão, tem um preparador de goleiros, tem um preparador físico, tem um analista de desempenho. Como é que você explica o nosso líder de desarme no Campeonato Brasileiro, o João Gomes, ser reserva do Flamengo? Do Andrés Pereira, que não marca ninguém. Aí estoura tudo em cima do Arão, os caras, Arão tá mal, porra. Claro, perdão o palavrão, tá, gente? Mas, tá claro, gente, desculpa aí que teve uma interrupção aqui.
Então tá claro que vai estourar em cima do Arão por uma coisa bem simples. O Arão é o primeiro volante do Flamengo. Se o segundo volante, que tem a obrigação de ajudá-lo na marcação, não marca ninguém, vai sempre sobrar um jogador do meio de campo adversário, um meio armador, para cima dele. Basta olhar os jogos do Flamengo. E outra coisa, o cara não vai ficar no Flamengo, não tinha nem que estar entrando em campo. O contrato dele vence agora final do mês. Eu não entendo por que um jogador que está prestes a ir embora é titular do Flamengo e a gente vê claramente que ele não tem mais ambiente para permanecer no clube. Então são essas coisas que ficam sem explicação. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui, dois exemplos, eu citei um já sobre o Botafogo. Botafogo, ano passado, estava prestes a cair, 14º colocado. O treinador, não me lembro o nome do treinador do Botafogo, mas o Botafogo trouxe que o cara era isso, sabia de Série B. O cara quase derrubou o Botafogo. O Botafogo não mandou nenhum jogador embora. O Botafogo não mandou, não fez caça às bruxas com os jogadores, simplesmente trocou o treinador. Saiu o cara lá, entrou o Anderson Moreira. O cara saiu de 14º colocado, bateu o campeão brasileiro da Série B. Mas subiu, cumpriu o objetivo do Botafogo. Tá? E agora, recentemente, nós temos dois casos distintos no futebol brasileiro. Dois times que, na mão de treinadores competentes, funcionavam, o Flamengo e o Atlético. O que é mais engraçado é que, quando se trata do Flamengo, os jogadores são mimados, os jogadores mandam no clube, e os treinadores não têm. Gente, não estou aqui absolvendo os jogadores do Flamengo de todas as situações, não. Eu só não acho que, se mandarem Everton, eu estou vendo gente falando para mandar Everton Ribeiro embora, Gabigol, Bruno Henrique já está saindo, está velho, está desanimado. Ah, o Arão também, o Davi Luiz, que não. Gente, vamos lá. Tecnicamente, esses jogadores dispensam comentários, correto? Se mandarem todos esses caras embora, o Flamengo vai ter que repor jogadores não só com físico melhores do que os que já estão, do que jogadores com a mesma técnica ou até melhor do que esses que já estão. E vocês acham que o Flamengo vai conseguir isso de que forma? Para mandar o Davi Luiz e o Pablo e outros zagueiros embora, você vai ter que repor com jogadores do mesmo nível. Pô, tu não vai pegar o jogador do Cuiabá. Ah, o cara do Cuiabá é muito bom, gente. Lembre do fenômeno lá do time do Walter Minhoca, eu esqueci o nome, rapaz. Era o Flamengo ai meu Deus, lá de Minas. O Flamengo trouxe esse time. Os caras fizeram uma semifinal de Copa do Brasil contra a gente. Fizeram chover. Pô, o Flamengo passou apertadíssimo por esses caras. Ipatinga. O Ipatinga era o novo fenômeno do futebol brasileiro. O Flamengo foi lá, trouxe meio time do Ipatinga, mais o Ney Franco de presente. Vocês viram a merleca que foi? Vocês viram a porcaria que foi? Walter Minhoca não pegava na bola. Não pegava na bola no Flamengo, trouxe meio time do Ipatinga, quase foi rebaixado com isso. Então, gente, não é por aí. Não é por aí. As coisas não são assim. Ah, manda, reformula todo mundo aí, beleza. Você vai mandar o Bruno Henrique embora, quem vai resolver o problema ali é o Lázaro? Vocês estão de brincadeira. Não é assim. O Lázaro pode vir a ser um fenômeno daqui a um tempo. Pelo que eu vi até agora, vai ser o novo Adrian. Vai ficar ali e para daqui a pouco, ó, rua. Ah, vai mandar o Davi Luiz embora. Vai pegar o moleque do zagueiro do Sub-20 ali, que vai botar e o cara vai ser o Davi Luiz. Gente, não é assim. Nós temos que ter nós temos agora um treinador competente. Não é o que eu gostaria que fosse. Tá? Não é o que eu gostaria que fosse. Ah, só para mim não me perder, vou voltar já nesse assunto. Quanto à questão do Renato Maurício Prado e do Kleber Leite, ficou muito claro que eles armaram, porque a intenção do Kleber Leite é enfraquecer o Flamengo. Vou falar uma coisa para vocês. Grupos ligados a várias diretorias de muitos clubes, esses caras são beneméritos, são não sei o quê, eles querem esse negócio de SAF. Porque todo mundo pega o seuzinho por fora, quando o clube é vendido. Vejam o que o Mano Menezes diz sobre a SAF do Cruzeiro. Vê lá por que o Ronaldo mandou o Fábio embora. Procurem saber, gente, essa questão de SAF. Então agora a solução é todo mundo vai virar SAF,
Todo mundo vai virar SAF, ninguém mais vai ser rebaixado. Então, se todos os clubes forem SAF, não vai ter mais rebaixamento. Vai continuar tendo. Vai ter clube caindo para a segunda divisão. E na segunda divisão, a cota de televisionamento, de patrocínio cai. E será que a SAF vai segurar essa queda? O dono vai chegar uma hora e vai falar, opa, estou tendo prejuízo, vou vender esse clube aqui a preço de banana. Como tem acontecido, gente. Dono do Flamengo somos nós. Tá? Então, muito de olho bem aberto com essa questão do Renato Maurício Prado, que para mim ele agiu de conluio com o Kleber Leite. Hoje, não, que Jorge Jesus agiu de conluio para o português não assinar com o Flamengo, que eles sabem que ele daria jeito, mas ele ia chegar lá falando, ó, eu não quero diretor, não quero palpiteiro, não quero nada, como ele fez. E por isso ele saiu. Ele não fala isso, senão ele vai se queimar. Mas esse foi o principal motivo de Jorge Jesus ter saído do Flamengo. Tá? Então eu vou voltar sobre essa questão do time. Então, o Botafogo mandou o time todo embora, não, trocou o treinador. E no Flamengo agora, a imprensa paulista, então, pô, os caras tá rolando aí que os jogadores têm todos que sair, que eles estão mandando no Flamengo, que o Flamengo tem que, por obrigação de mandar esses jogadores embora. E aí eu vou falar assim, vai trocar, vai mandar o Davi Luiz, vai arrumar um cara canhoto, com mais físico que o Everton Ribeiro, mais novo, mas com a mesma bola? Ou será que é mais fácil você condicionar esses jogadores e ver, por exemplo, jogador de defesa, realmente, zaga, o cara tem que ser jovem. Você não vai botar o Felipe Luiz para ficar correndo atrás do Dudu, atrás de uns caras jovens e mais velozes, achando que ele vai ganhar na velocidade na corrida. Não vai, gente. Não vai. Não vai. Aí é erro de treinador. E o Felipe Luiz, se ele falar assim, cara, eu não quero mais jogar de lateral esquerdo. E aí? Vocês estão vendo aí, o Ayrton Lucas, 10 anos mais jovem que o Felipe Luiz. É uma avenida também da mesma forma. Aí a questão que é físico, o cara tá velho ou o time é mal treinado? Gente, vamos abrir o olho que vocês estão dando força por uma coisa que se chama destruição do Flamengo. Estão desconstruindo o Flamengo que o Eduardo Bandeira de Mello se esforçou tanto para tornar forte. Tá? O Jorge Jesus veio aqui e fez o que tinha que fazer. E hoje ele não serve para o Flamengo. Eu fico imaginando o torcedor do Flamengo falar assim, como eu vi o Custódio aí, do substituto lá do Alexandre Tavares do programa Pop Bola, falando que Jorge Jair, viúva do Jorge. Cara, o cara veio aqui, em 11 meses o cara me ganha um brasileiro, uma Libertadores no mesmo ano. O Flamengo foi campeão brasileiro no avião, voltando do Mundial. O cara tem um percentual absurdo, recorde, e os caras acham que a gente não tem que pedir ele, não. Vamos pedir quem, gente? E aí vamos falar sobre essa questão do time. A imprensa toda diz, né? E aí vamos ver o Atlético Mineiro. O Cuca foi embora, o Atlético Mineiro que tentou o Jorge Jesus, eu duvido. Se no lugar desse turco aí tivesse Jorge Jesus, se o Atlético estava nessa draga que tá. Mas aí, o Atlético Mineiro, o último resultado agora, jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais, ganhando o jogo contra o Santos no Mineirão e levou um empate no final. Eu não vi ainda os melhores momentos, mas possivelmente pode ser até que tenha quase levado a virada, com um jogador a mais. Jogador a mais do Atlético Mineiro. Dentro do Mineirão tomou um empate do Santos. Que é o nosso próximo adversário do fim de semana, domingo. O Flamengo joga amanhã contra o Cuiabá e domingo pega o Atlético Mineiro no Mineirão. Já como um termômetro para as semifinais, para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí eu não vejo ninguém, nem da imprensa mineira, nem da imprensa paulista, nem da imprensa carioca, ou outras pessoas falando que o elenco do Atlético é mimado, que a culpa não é do turco Mohamed, que o Nacho tá velho, que o Hulk... Engraçado que eu vejo o Hulk fazer coisas piores do que o Gabigol faz em campo. Mas como a imprensa em geral tem uma boa vontade com o jogador, do Fred então, gente, do Fluminense, o Fred ele apita o jogo, ele se apossa da alma do juiz. Eu não vejo ninguém falar nada. Mas o Gabigol, o Gabigol é chiliquento, o Gabigol é isso, o Gabigol é aquilo. Gente, os caras, quando eles colocam uma linha de raciocínio, da imprensa paulista eu vou esperar sempre, porque esses caras viram o Flamengo pegar os times de São Paulo nos últimos anos e botar no bolso. O Flamengo atropelava todo mundo. Coincidentemente, o único time que o Flamengo não atropelou foi o Santos. Mas ganhou de 1-0 no primeiro turno daquela sequência de 2019. E logo depois
perdeu de 4-0, mas aí o Flamengo estava pensando na viagem. Nenhum jogador bota uma perna dividida. O cara vai disputar o Mundial, vai querer já campeão brasileiro. Perdão, já campeão brasileiro. O Flamengo ia querer botar bola, botar a perna em bola dividida para ficar fora do Mundial. Mas depois o Flamengo viu. O Santos Fernando Diniz, o Flamengo goleou, ganhou aqui no Maracanã com uma certa facilidade, ou empatou, se não me falha a memória. Mas não, o Flamengo tava. O Palmeiras não sabia o que era ganhar do Flamengo. E não tem sabido até hoje, que o primeiro jogo agora foi empate, 0-0. Um dos jogos que o Flamengo jogou bem, por incrível que pareça. Mas também o Palmeiras facilitou muito naquele jogo. Então, gente, eu não vejo ninguém falar do time do Atlético Mineiro. As pessoas, muito pelo contrário, não, a culpa é do Mohamed, tem que botar, tem que trazer o Cuca. Aí os caras querem o Cuca de volta, aí não é a viúva do Cuca, mas a torcida do Flamengo é viúva. Por que os caras querem o Cuca? O cara foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. E não foi da Libertadores, que teria passado o carro no Flamengo do Renato. Não foi da Libertadores, por causa daquele pênalti que o Hulk perdeu na semifinal contra o Palmeiras. Então, gente, não vamos tapar o sol com a peneira. Não vamos ficar dando a esses caras, vocês que são flamenguistas. Vocês têm que ir para a internet, vocês têm que debater com esses caras, você tem que mostrar para o torcedor do Flamengo que não é com reformulação ensandecida de jogadores que a gente vai resolver. Você pode barrar o Diego Alves, o Santos está aí, é mais novo. O Diego Alves está em fim de contrato, até entendo. Eu acho que o Diego Alves ainda é um goleiraço, mas está desmotivado, sabe? Com tudo que acontece dentro do Flamengo, vocês não têm noção, gente. Alguns dirigentes do Flamengo eu conheço de perto, porque para alguns deles eu fui funcionário de locais onde eles moram. Eu conheço de perto, eu sei como esses caras pensam. Eles não estão nem aí para o Flamengo, eles estão aí para as suas. Eles usam o Flamengo para se promover. Tá aí o Marcos Braz, né? E ele quer ser deputado federal. Ele está dizendo aí que vai se dedicar mais ao Flamengo e às suas funções, não, porque ele precisa se licenciar do cargo mesmo. Ele não pode ser deputado, ele não pode ser vereador se ele almeja ser deputado, porque quando começar a campanha, ele vai ter que se licenciar do cargo. Eles jogam pra galera e vocês mordem a isca. E vocês mordem a isca. Então, gente, vamos parar de morder a isca, vamos apoiar sim os jogadores do Flamengo, os caras são ídolos, pô. Ah, o Flamengo tem panelinha, na época do Zico tinha, pô. Vocês não lembram da história do Tita? Que o Tita não falava com o Zico, mal falava com o Zico, porque ele falou que ele queria a vaga do Zico. Ele queria ser titular na posição do Zico. Tita. Tinha panela naquela época, tinha as coisas, cara. Vocês pensam que não tinha, mas tinha, pô. Gente, eu vou contar uma história rápida para vocês aqui. Copa do Mundo de 82. O Brasil tomou aquela pancada da Itália. Olha, com o time ruim, botou o Brasil para casa, na semifinal da Copa do Mundo. Enquanto o Tele Santana chorava, isso já foi dito por muitos aí da imprensa, enquanto o Tele Santana estava no canto do vestiário chorando, os jogadores do Brasil estavam fazendo um samba. E dali saíram para tomar cerveja lá na Espanha, que foi, né? Saíram para tomar cerveja, festejando e o Tele chorando no vestiário. Hoje o time perde, o Jô vai pra balada, o Gabigol vai pra balada, pô, um assombro. O cara tem que ter a vida dele também, pô. O cara também tem que ter a vida dele. Se fosse eu faria a mesma coisa, pô. Ah, tô felizão porque o time perdeu. Não, gente, jogador não entra em campo pra perder. Os caras são nossos representantes em campo. Pô, não posso ficar passando a mão na cabeça do Landim, do Paulo Souza, desses caras que não fazem nada. E, pô, atacar o cara que se hoje eu bato no peito e vou sacanear aqui o meu torcedor adversário aqui, porque eu tenho Libertadores e eles não têm, ou eu tenho uma a mais que eles, ou... Porque o Gabigol tava lá para dar, Zico tava lá para dar. O Gabigol é tão ídolo quanto o Zico, só que de peso diferente. Claro que o Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, mas o Gabigol é ídolo, pô. O Everton Ribeiro é ídolo, o Diego Alves é ídolo, o Diego é ídolo, pô. Ah, o cara tá velho, meu irmão. Diego nem reclamar, reclama. O cara ficar no banco, fica na dele, não tá nem aí.
se ele vai ficar no banco ou não, ele quer ali contribuir de alguma forma. Aí o cara, mas ele é dono do Flamengo. Aí fica os Caê Mota da vida, esse outro Zé Ruela que está no SBT agora, vivendo as coisas de acordo com a conveniência deles, e aí vem o corporativismo. Eu vi o programa lá do SBT, eu não me lembro nem o nome dele, nem quero lembrar. Que a Fernanda Maia e o outro lá, que é vascaíno, não, que o cara tem que... Gente, corporativismo puro. Porque ele é o santão na história e o Diego é o errado. Quando ele falou que no Flamengo tinha isso, isso e aquilo, que informação ele tem? Porque alguém chega lá e fala. Gente, isso acontece nas melhores famílias. De um fazer fofoca do outro, falar, e quando você vê a coisa não é bem assim. Até a pessoa chegar e fazer o confronto cara a cara, perguntar na cara da pessoa. É isso que acontece. Tem muita fofoca por trás disso, é a mesma coisa. Gente da imprensa que leva dinheiro para falar mal de jogador, pro jogador do empresário do que é banco. Entendeu? Por que falam tão mal do Gabigol e enaltecendo o Pedro? Aí o Pedro entra e não faz nada. Porque talvez, né, seja mais cômodo. O Gabigol não pode ser reserva do Pedro nunca, com todo respeito ao Pedro. Dá para os dois jogar juntos? Dependendo da situação, dá. Por isso que eu falo para vocês, gente, jogador é o que nos representa em campo. O cara às vezes está mal fisicamente, a culpa não é nem dele, porque ele tem que cumprir um cronograma de treinamento dado pela comissão do treinador que está lá. O cara vai falar assim para você, meu irmão, tu vai correr 15 quilômetros. Pô, mas tu falou assim, meu irmão, se eu correr 10, eu vou me manter bem. Era o que acontecia na época do Jorge Jesus. Os treinamentos deles eram muito intensos, mas eram de duração curta. Já esses caras não. Tanto é, gente, como é que você explica tanta lesão? O calendário é o mesmo para todos os times, tá? O calendário é o mesmo. Todos os times jogam a mesma quantidade de jogos. Mas só um que tem problema de lesão. A culpa é do jogador, o cara quer ficar lesionado, gente. Vai ser chamado de chinelinho. Pô, nação, acorda. Acorda enquanto há tempo. Cara, o jogador também erra. O jogador tem o direito de errar, meu Deus. Ali não são máquinas, não são robôs, não. São jogadores, são seres humanos. Eles têm o direito de errar. Agora, tem que acertar mais do que errar. Ontem eu estava vendo, aqui perto, o jogo do Golden State contra o Celtics. O maior jogador dos dois times chama-se Stephen Curry. Ontem ele não acertou a especialidade dele são as bolas de 3 pontos. Ele não acertou uma, fato inédito na história dele. Por quê? Porque tem hora que não dá, meu irmão. Tem hora que não dá. Entendeu? E a mesma coisa o jogador, igual o Andréas. Eu acho que o Andréas queria errar, queria perder aquela bola naquela decisão. Não, aconteceu. Agora, o que não pode é esses erros se tornarem repetentes, como, por exemplo, recentemente o Hugo tomando frango em cima de frango e o Paulo Souza mantendo o cara no gol. Você arrebenta com o jogador entrava em campo vaiado, saía vaiado, tocava na bola vaiado. Qualquer treinador decente, peraí, cara, eu vou botar esse moleque aqui, que olha, esse Matheus Cunha, acho que é Matheus Cunha. Olhe nesse garoto, hein? O Flamengo trouxe do São Paulo, é um baita de um goleiro, esse Matheus Cunha, tá? Prestem bem atenção nele. Goleiro para futuro. Tá bom? Então, desde já, nação, falo para vocês, mais uma vez reiterando, gente, a gente tem que cobrar dos jogadores sim. E dos jogadores mais em pé agora, com um treinador decente. O Dorival não é uma sumidade, mas é muito melhor do que todos os 4 que passaram lá depois do Jorge Jesus. Se derem tempo e os jogadores comprarem a ideia do Dorival, a gente vai sair disso aí. Eu vi agora o Renato Maurício Prado falando, estava vendo um pedaço da live dele, falando que o Flamengo vai brigar para não cair. Pô, tá de brincadeira, né? Com o treinador que a gente tem, o time que a gente tem, o Flamengo pode não ser campeão, porque tem esse direito também, porque tem o Atlético e o Palmeiras aí, pô, que tem investimento. Porque se o Atlético arrumar um treinador decente, vai subir o sarrafo dele também. Então, gente, o Flamengo tem o direito também de não ser campeão. Porém, de apresentar coisa melhor no futebol aí. Saudações.